Olá, meus irmãos católicos, evangélicos, espíritas, espiritualistas em geral. Sejam bem-vindos. Quem está pela primeira vez, possa já se inscrever em nosso canal. Vamos trazer muitas temáticas nesse segmento, enfim. E hoje, compartilhar com vocês essa afirmativa: magnetismo humano, uma ciência, sim, uma ciência criada por Deus. Deus nos permitiu o magnetismo para que a gente pudesse avançar em várias frentes. A gente vai entender um pouco do magnetismo humano aqui nesse vídeo. Primeiramente, alguns que não conhecem podem estar se perguntando, mas o que é magnetismo humano? Né? Ao longo desse vídeo vocês vão entender e no final a gente vai responder essa possibilidade que todos nós temos, haja vista que é uma ciência e que Deus permitiu e possibilitou a todos. Enfim, vamos lá. O nome magnetismo, ele acaba sendo muito amplo, né? A gente pode primeiramente pensar no magnetismo da Terra, onde a Terra vai ter um polo magnético ou polos magnéticos, né? Esse nome, alguns dizem que se remota da época de Tales de Mileto, quando, na verdade, foi descoberto esse material, a magnetita, isso no século 7 antes de Cristo, né? Antes da era cristã. E a magnetita, naquele princípio que a gente conhece como o princípio da bússola, como o princípio do ímã, né? Então são princípios associados ao magnetismo. Todos conhecem essas propriedades. Mas eu queria trazer aqui o magnetismo na frente da nossa proposta, do magnetismo humano. Então a gente tem no século XVII o Maximiano Hell, um jesuíta, que começou a estudar a questão dos ímãs para tratar a cura de muitas enfermidades, né? A partir do Maximiano Hell, a gente vê ainda hoje uma coisa chamada biomagnetismo. Pesquisem aí, vocês vão ver que é justamente o uso de ímãs na cura do corpo. Mas aí vem um seguidor do Maximiano Hell, chamado Mesmer, estou resumindo o nome dele, um austríaco-alemão, médico, onde ele passa a estudar e chega até a propor, né, colares para se colocar no pescoço com ímãs, tudo para tentar equilibrar o que se chama na saúde física integral do ser. Mas o Mesmer, ele descobre, lá no século XVII, que o efeito que se conseguia com os ímãs se poderia conseguir com as próprias mãos, né? E lança sua tese chamada do magnetismo animal, muito conhecido esse termo, né? Onde na sua tese de doutorado, em 1776, ele traz as seguintes afirmativas ou hipóteses, né? Tudo no universo é atração magnética, né? O agente desse magnetismo é um fluido universal. A gente vai trazer um vídeo depois com essa temática. E a moléstia do corpo é uma resultante da má distribuição do magnetismo no corpo. Então, Mesmer traz, no século XVII, essas hipóteses na sua tese de doutorado, que a gente começa a analisar, e eu trago para vocês aqui uma imagem que está no Museu do Louvre, né, de 3000 a.C., no Antigo Egito, onde você já vê a imposição de mãos, né, um suposto trabalho de equilíbrio das energias na saúde do corpo. Isso no Antigo Egito, né? A gente remontando ao Velho Testamento, a gente tem ali 700 anos antes de Cristo, né, o guerreiro Naamã, quando procura um profeta, e o profeta diz assim: vai e tome 7 banhos, salvo engano, nesse rio, nessa água. Se você for ver, Mesmer já tinha uma proposta da magnetização da água.
né? Bem como se criou lá as chamadas tinas de Mesmer. Mas enfim, e Naamã, está lá no texto bíblico, Reis 2, vai dizer assim: eu esperava que ele colocasse as mãos sobre as enfermidades e invocasse seu Deus. Ou seja, nada mais do que uma possibilidade de um trabalho com magnetismo na cura do corpo. Ele já tinha essa noção 700 anos antes de Cristo. Mas um termo mais popular, uma prática mais popular, o reiki, também está dentro do magnetismo, né? Ali é do século 17, do Tibete. Nós temos o shiatsu, também uma proposta com toque magnético. Nós temos o jorei, também lá do Japão, no século XIX, o Mahikari, do século XIX. Nós temos a cura prânica, já do século XX, usando prana como elemento ou como fluido, né, de tratamento, de possibilidade. Futuramente a gente traz um vídeo para falar desse fluido. Enfim, todas essas práticas. Eu trago aqui para vocês uma coisa que vem lá do filme muito famoso, né, de 84, Karate Kid, onde o Sr. Miyagi, né, faz ali um sopro na mão, pega um fluido e coloca no joelho de Daniel San, que se recupera e consegue lutar. Aquilo para mim, e acredito que para muitos de vocês, pareceu algo fantasioso, né? Mas, se você prestar atenção, todas essas práticas antigas que eu citei, né, que vêm de muito tempo, shiatsu, reiki, mahikari, jorei, todas elas têm essa proposta, assim como lá do Velho Testamento, assim como lá da Grécia Antiga, 3.000 anos antes, já 5.000 anos aproximadamente, né? Mas, para vocês que são católicos, evangélicos, você vê quando pede a bênção ao padre, ele coloca a mão sobre a cabeça, faz uma prece. Os pastores também usam muito isso para ajudar os fiéis, e isso está dentro do magnetismo, né? Isso realmente funciona. Mas vamos lá. Outro exemplo comum aqui na região Nordeste, minha avó inclusive era uma, né, rezadeira, essas rezadeiras que tem um galinho de peão para tirar mal olhado de criança, acho que vocês vão lembrar de algo parecido com isso. Sim, as rezadeiras aplicam o magnetismo. Mas vamos lá. A gente tem os magnetizadores clássicos, que são seguidores lá de Mesmer, né? O magnetismo animal, que foi confundido ou foi chamado de mesmerismo, foi seguido por Peyssegui, como Deleuze, como Baron Poté, que foi quem ensinou Hippolyte Léon Denis Rivail, conhecido muito por Allan Kardec, que desde os 18, 19 anos que aprendeu as técnicas do magnetismo moderno, que hoje, por exemplo, lá na França, o magnetismo tem mais de 5.000 praticantes que têm clínicas de magnetismo, né? Mas o que eu quero trazer é o magnetismo humano. Quando Kardec colocou lá na codificação que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs, é porque ele queria trazer uma nova perspectiva à visão do magnetismo, né? O próprio Dupoté, numa época, não acreditava nessa possibilidade e depois, ao longo da vida, passou a acreditar. Mas Jesus nos ensina o magnetismo humano. Quando ele usa o barro ali, aí uma cura do cego. Quando ele faz a introjeção fluídica nos ouvidos para a cura do surdo-mudo. Quando ele faz o toque, né, o toque magnético na sogra de Pedro. Quando ele expulsa os demônios da criança. Tudo isso está dentro da lei do magnetismo humano. Um magnetismo visto numa perspectiva maior. Não só do corpo físico, como do seu corpo fluídico e as interações que ele sofre. Esse é o que eu caracterizo, e muitos caracterizam, como o magnetismo humano,
dentro das leis magnéticas, que todas essas práticas acabam usufruindo. Por quê? Porque é uma ciência, tem que valer para todos, uma ciência pura, o magnetismo, criada por Deus. E nós, aqui, com o nosso trabalho na Além, são a sala do tratamento nosso, onde a gente ajuda diversos tipos de problemática usando as leis do magnetismo, que nada mais é do que a capacidade que eu tenho, que você que está me ouvindo aí, católico, evangélico, espiritualista, tem, de poder, através da doação fluídica, através do seu magnetismo, ajudar e restabelecer a saúde dos nossos irmãos. Assim como quem nos disse isso foi simplesmente Jesus. Jesus que nos trouxe todas as leis do magnetismo, as possibilidades, bem como até o magnetismo à distância, que hoje tem sido muito utilizado. Basicamente era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um. Obrigado.